A primeira palestra do dia abordará o compromisso dos clubes aspirantes e a ascensão de categoria de integração, algo que muitos de vocês aqui podem e devem almejar. Para tratar deste assunto, eu chamo ao palco o Dr. João Paulo Gonçalves, Superintendente Executivo de Brasília, do Comitê Brasileiro de Clubes, o CBC. Vem para cá, doutor. Apresentador. O palco é teu. Bom dia a todos, bom dia a todas. Já estava com saudade de vocês. Está um evento tão gostoso, tão produtivo. Estamos aqui de braços abertos para todos os clubes do país. Bem, hoje a temática, como vocês já acompanharam na nossa programação, é compromissos dos clubes aspirantes e a sessão de categoria de integração. Então, já leva ao conceito de que temos diversas categorias, né? Aspirantes, vinculados, filiados primários, filiados plenos. Bem, mas vocês podem me perguntar, uma palestra de ser direcionada só aos clubes aspirantes? Não. Esse fórum faz parte de um conjunto maior de alinhamento estratégico para todo o segmento, para que eles saibam o que está acontecendo, como estamos nos posicionando, como estamos universalizando a política pública, política esportiva do CBC, com todos vocês. Como eu disse ontem, a gente está extraindo indicadores, conhecendo melhor cada esporte olímpico, quais são os clubes que participam, quais os clubes que têm resultado, quais os clubes que não têm, precisam de melhorar a performance, ter um tratamento técnico diferenciado. Enfim, nós estamos nos conhecendo, clubes aspirantes. Então, eu posso dizer que o CBC é uma corrente do bem. Corrente do bem porque os filiados plenos, por exemplo, que nós temos aqui, podem muito bem contribuir com os clubes aspirantes que estão entrando agora, né? A Helena, a Luciana, a Rô, todas aí responsáveis técnicos, nossas decanas, podem trocar ideia, podem fluir com vocês informações, podem auxiliar quem está começando nessa trajetória. Eu tenho certeza, citei aqui 3 nomes, né, do Minas, do Pinheiros, do Grêmio Náutico União, que a gente pode transformar realmente o nosso lema, que é juntos somos mais fortes, nessa plenitude, nessa corrente de informações, um querendo o bem do outro. O revanchismo fica nas quadras. Aqui no CBC, no fórum, é a gente, todo mundo de mãos dadas, todo mundo tentando se ajudar, tentando contribuir um com o outro, para que a gente possa crescer, nos fortalecermos enquanto entidade, enquanto sistema clubístico, enquanto os responsáveis pela formação de atletas no país. Então, realmente, é uma corrente do bem que eu vejo nesse dia de hoje, nesse fórum, onde os filiados, os vinculados, estão realmente paridade aqui, lado a lado com os clubes aspirantes, justamente para que a gente possa evoluir, que a gente possa desenvolver, quem já chegou lá em cima, quem está na plenitude da sua filiação dentro do CBC, também contribuir com aqueles que estão chegando, com os clubes menores, respeitando as suas potencialidades. Então, eu vou começar hoje com um vídeo de um clube que eu já estive lá, e dizer que a caminhada, ela é passo a passo. Eu estive lá há alguns anos, motivado pelo sindicato dos clubes lá do Pará, já adianto que é do Pará, ali capitaneado pelo Salatiel, e me chamaram: doutor João Paulo, o senhor pode vir aqui no clube para fazer uma palestra, para a gente conhecer? Claro, evidente, fui lá a esse clube, capacitei tanto os gestores desse clube, quanto com os outros clubes, né, da mesma região, e foi um sucesso. Hoje o clube já é vinculado, desde 2017, em junho recebeu um CBI com mais de 30 clubes presentes, um campeonato brasileiro interclubes de tênis, está na nossa escada, está evoluindo. Então é um passo de cada vez, a evolução ela é natural, ela pode ser para quem já começou mais rápida, mas para quem está começando um pouco mais morosa, porque exige planejamento, mas acreditem, funciona, os benefícios chegam.
Eu vou passar esse vídeo para a gente começar a nossa palestra. Como eu falei, os clubes de todo o país estão aqui, né, na contribuição mútua, nessa unidade de desígnios ao bem do esporte brasileiro. Vamos lá ao vídeo. Assim, melhorou muito nossos treinamentos, o treinamento ficou bem mais intensivo, mas técnico e tático também melhorou bastante. E eu acho isso muito bom, porque todos os atletas têm benefícios com isso e assim a gente só vai evoluindo cada vez mais. Acho que abriu portas para muitas pessoas também que são tenistas e estão aqui em Belém, porque normalmente nunca tínhamos oportunidade para nada. Agora mudou tudo, treino, rotina, torneios para viajar e etc. A gente faz uma preparação para isso, nós estamos viajando agora, né? Viajamos para o Rio, vamos para Itajaí também, né? Agora vamos nos preparar para ir para Brasília e a intenção que é preparar bastante eles para que venha trazer uma coisa melhor para a Assembleia Paraense. A Assembleia Paraense, ela traz na sua essência a formação pelo esporte, né? O esporte ele socializa, ele educa, ele disciplina o indivíduo. Com a melhor elaboração, organização do clube, nós conseguimos costurar, desenhar um projeto de formação desses atletas para eles disputarem o circuito nacional e disputando torneios nacionais e internacionais. Então, para a gente é muito valioso. E o que é melhor? Buscando o aprimoramento, não somente como indivíduo, mas também como atleta dentro da prática esportiva, do tênis. Dos esportes olímpicos desenvolvidos na Assembleia Paraense, sem dúvida o tênis de quadra é aquele que apresenta o maior destaque. Já com os benefícios oriundos da CBC, os nossos atletas têm tido a oportunidade de fazer intercâmbio disputando os torneios CBI e também tivemos a oportunidade de receber um torneio CBI no nosso clube. Nós temos certeza que no futuro bem próximo o tênis da Assembleia Paraense estará em destaque no cenário nacional. Bem, houve um alinhamento institucional estratégico entre a Assembleia Paraense e o CBC. O presidente, na época, o presidente Afonso, depois o presidente Paulo, hoje o presidente Oscar, sempre estiveram alinhados com o CBC e estão galgando passo por passo, construindo junto com o CBC uma política de desenvolvimento regional ali na região de Belém. Hoje, e a partir dessa iniciativa, né, ali do Sindiclubes Pará, que tem a função de capacitação, treinamento, formação, né, que é uma atividade típica, né, de representação da categoria econômica, trouxeram vários outros clubes. Temos hoje o Paysandu, o Remo, a Tunalusa já como filiado primário. Então, houve realmente um desenvolvimento da região, mas com o quê? Com iniciativa. Você buscar a sua governança, a sua transparência, a sua estrutura, o seu planejamento,
e foco. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, para iniciar, de fato, o nosso tema de hoje, eu queria rememorar com vocês como é a estrutura do CBC. Como eu disse na ata de ontem, o CBC é uma associação civil, né, sem fins lucrativos, e, na verdade, o CBC é a soma dos principais clubes do país reunidos em associação. Assim como cada clube é a soma dos sócios de cada clube reunido em associação. Como eu falei, é uma simetria que existe entre clubes e organização do CBC. Então, assim como vocês são regidos pelo Código Civil, pelos seus estatutos ali previstos na legislação civil, o CBC também. Então, como o CBC se organiza, é muito próximo como vocês se organizam, então não tem nenhum tipo de novidade. Os clubes reunidos em associação, numa primeira camada, né, os sócios, né, se reúnem para coexistência mútua, prática de esporte, se socializar, né, os CPFs, e os CNPJs reunidos em associação, os clubes, geraram uma associação civil chamada CBC, né, que retroalimenta todo o sistema com os seus benefícios, né, a partir da nossa organização. Qual que é o nosso poder máximo? Assim como o de vocês, o nosso poder máximo é a nossa Assembleia, que define como a gente se organiza, como a gente se planeja. Mas já adiantando, dando um spoiler aqui da apresentação, como vocês já viram na data de ontem, o próprio estatuto também é regulado, né, por normas, pela Lei Geral do Esporte, a ainda vigente Lei Pelé, que vai deixar saudades. Então, a gente tem regras também para a constituição disso. Então, não há nenhum tipo de novidade, eu acho que todos vocês já conhecem bem essa dinâmica. E a forma de associados também ali deriva do Código Civil, né? São diversas categorias que cada associação pode ter. Lá tem clube que tem sócio patrimonial, sócio remido, sócio, enfim, atletas. Então, assim como tem diversas categorias nos clubes, no CBC também tem. E tem uma lógica muito grande por trás disso, né? Que eu vou explicar. Então, nós temos, desde o ano passado, dentro de um alinhamento estratégico, do objetivo estratégico do CBC de universalizar a formação de atletas, de chegar aos recursos das loterias em todas as regiões do país, como bem diz o meu presidente do Conselho Consultivo, aonde tem apostador, se lá em Belém tem apostador, está contribuindo para o sistema. Né? Em Manaus, como eu falei com o presidente de clube hoje, com o diretor de clube hoje, também tem apostador. Então, está alimentando o sistema lotérico, o sistema clubístico. Então, é um objetivo de regionalizar, de universalizar, de legitimar a nossa política esportiva por todo o país, para a gente ter credibilidade, para a gente buscar novos recursos, aumentando a plataforma de atletas em formação, ostentando no peito o selo de formação de atletas do CBC. Nosso amigo do Santa Mônica ontem foi bem representativo quanto a isso, para que realmente nós legitimemos, né, a nossa política pública, para que a gente busque novas fontes, façamos novos fóruns, para a gente aumentar as possibilidades de novos benefícios para o setor. Então, os clubes aspirantes fazem parte dessa engenharia, desse abraço que o CBC dá em todo o país, para conhecer o esporte de rendimento, conhecer o trabalho de vocês. Então, no ano passado, o nosso amigo do Santa Mônica ali, o CBC resolveu, vamos criar a categoria de clubes aspirantes, vamos trazer para dentro do nosso programa de formação de atletas como primeiro nível, para eu conhecer. O nosso regulamento de integração de clubes, apesar de ainda não estar no escopo dos aspirantes, ele utiliza uma palavra muito feliz. Ele utiliza, familiarizar-se com o programa, familiarizar-se com os regulamentos do CBC, familiarizar-se com a comunidade CBC, conhecer o CBC, receber os nossos boletins, participar dos fóruns, dos nossos eventos de capacitação. Então, capacitar, treinar, entender, para formular, para depois executar. Então, um passo de cada vez, com paciência, cada um de vocês vão chegar nos seus objetivos. Então, é uma fase de conhecimento do programa. Com isso, ganhamos todos.
porque um dos princípios do associativismo é a capacitação. Uma comunidade, uma associação mais capacitada, melhor se chegar nos objetivos institucionais dela. Quanto mais treinamento, quanto mais capacitação, eu chego de uma maneira muito melhor, mais eficiente nos meus objetivos institucionais. Então, a capacitação, a contribuição para que aquela associação tenha sustentabilidade e a transmissão do conhecimento especializado. E é isso que nós estamos fazendo aqui na data de hoje. E, como eu disse, o aumento da plataforma de atletas de alto desempenho no país. Se vocês se capacitarem, se vocês se treinarem, se vocês partilharem entre si informações nessa cadeia, né, do bem que eu falei, nessa corrente do bem que eu falei inicialmente, a gente vai chegar melhor e a gente vai, nos próximos Jogos Olímpicos, aumentar os nossos resultados, com certeza, porque somos nós que fazemos o esporte de rendimento no país. Bem, quais são os benefícios hoje dos clubes aspirantes? Acredito que a grande maioria já tenha conhecimento disso, mas é a isenção, né, de 100% das contribuições associativas, passagens aéreas para participação em CBI, eu vou retomar esse tema, né, regulados por resolução da diretoria. Como eu disse, a instrução normativa que aprova o programa do CBC, Programa de Formação de Atletas, diz que é por meio das resoluções que toda atividade complementar ao programa, ela é regulada, números, benefícios, justamente para deixar os regulamentos mais estáticos, né, e aquilo que existe flexibilidade, como até acho que foi o André que pontuou ontem, o esporte é dinâmico, o esporte não é estático. Então, a gente precisa realmente de acompanhar as ações. Então, tudo isso é regulado por meio da nossa diretoria. Aí, participação, né, nas oficinas técnicas, conhecimento sobre os benefícios nos 3 eixos do programa e certificação junto ao MESP, que são os plantões de dúvidas aqui que nós trazemos o Ministério, trazemos o próprio CBC, o COB presente, para vocês adquirirem o quê? Conhecimento específico, especializado, o que é de difícil acesso. As pessoas, não que seja de difícil acesso, talvez não fui feliz, mas saber aonde procurar, aonde chegar. E o CBC facilita a vida aqui. Querem saber da certificação? Como a Paula ontem, né, na palestra dela, tem um stand aqui do lado. Tirem suas dúvidas. Querem saber dos benefícios? Tirem suas dúvidas. Uma associação mais capacitada, não levem para casa suas dúvidas. E eu também, pessoalmente, me coloco à disposição de todos vocês, para que vocês entendam o programa, conheçam os benefícios e os eixos, né, que a gente trabalha do nosso programa. E os cursos técnicos de formação esportiva, né, em parceria do CBC e a Unicamp, né, que vocês já vão ainda ter ao longo desse fórum. A passagem aéreas, né, que são os benefícios aí dos clubes aspirantes, né, direito a passagens aéreas ida e volta, 2 beneficiários, sendo 2 atletas, ou 1 atleta e 1 membro de comissão técnica, participação em um campeonato brasileiro interclubes apoiado pelo CBC. Eu lembro que, como o Emerson disse hoje, para que vocês saibam quais são os campeonatos brasileiros interclubes apoiados pelo CBC, você vai lá no site do CBC, que tem todos os nossos campeonatos lá. Temos o nosso calendário de CBI. Se você entrar lá no nosso ato convocatório número 10, que trata de competições, que eu acho que é o de grande interesse de vocês, vocês vão ver os planos de trabalho listados. Por exemplo, ontem o Lar disse que jogou badminton. Lá tem o plano de trabalho do badminton. Quais são os campeonatos brasileiros interclubes de base e quais são o campeonato brasileiro interclube principal do badminton que o CBC apoia. Então, você vai lá e já vai focar. Ó, esses são os campeonatos, então já vou me planejar quando vai ser, vou observar os prazos de antecedência. Né? Nós fomos elogiados pelo Tribunal de Contas da União, foi um achado positivo dentro das nossas práticas, o credenciamento das companhias aéreas. Então, nós temos prazo para que essa engenharia funcione. Nós compramos com eficiência, nós compramos com economicidade, mas o clube também tem que fazer a sua parte, tem que observar os prazos. Então, quem é que lida com o esporte, quem administra o esporte, tem que conhecer como vai buscar o benefício. Não adianta nada, o benefício está aqui, está disponível, se a pessoa não anda, vai lá, abre a gaveta para buscar.
Então, abrir a gaveta, acessar a plataforma, fazer o seu cadastro, é muito importante para acessar esses benefícios. Então, a data de hoje, esse fórum, é justamente para que vocês tomem conhecimento sobre isso. O benefício está disponível. Aí, participação no gênero masculino ou feminino por um ano calendário. Então, todos os anos, né, calendários do CBC, a cada exercício, né, de CBI, nós fornecemos as passagens para que vocês, vou repetir, se familiarizem, saibam acessar a plataforma. Eu lembro que é recurso lotérico fiscalizado pelo Ministério do Esporte, fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Então, nós temos regras. Clube que pegou a passagem, não viajou, não pode ter multa, é recurso lotérico. O destinatário dessa política esportiva, essa política esportiva foi frustrada, porque o atleta não participou daquela competição. Então, é uma seriedade muito grande. Também, na hora que você pega a passagem, o atleta tem que ir para a competição, ele tem que competir. Ah, não, mas a mãe não deixou, teve uma prova no colégio. Isso exige planejamento. Planejamento. Porque quem paga a multa não é o CBC, é o clube que pediu e frustrou aquela expectativa. Tá bem? Também, como pontuado ontem, inclusive por mim, pelo Emerson, nós temos dentro do CBC a meritocracia. O aspirante também tem a meritocracia. Um dos objetivos estratégicos, no topo lá da camada de resultados do nosso topo do mapa estratégico, é formar atletas de alto desempenho e ídolos. Então, se você tem desempenho, se você tem atletas de alta performance, com resultados esportivos expressivos, reconhecidos, a exemplo de atleta que tem conquistado medalha nos Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, Jogos Pan-Americanos, o atleta contemplado com Bolsa Atleta na categoria pódio, você pode ter, para esses atletas, benefícios adicionais. Poderá participar do CBI de Esporte Olímpico não coletivo, em uma categoria E ou prova olímpica, que é essa do medalhado, gênero masculino ou feminino, com custeio das despesas elegíveis para os seus atletas e comissão técnica. Aí o aspirante fica em paridade com os demais. Se aquele atleta daquela categoria, daquela prova, ele é medalhado, ele vai poder levar para o Campeonato Brasileiro Interclubes, com todas as passagens aéreas previstas em plano de trabalho, a sua delegação. Né? As formas são limitadas no plano de trabalho, repito, acesse o nosso site para conhecer. Limitado, como eu já disse, a categoria, a prova olímpica e ao gênero do atleta que atenda a esses critérios. Então, nós temos sim um aspirante medalhado, um aspirante que realmente tenha expressivos resultados. Quais são os compromissos dos clubes aspirantes? Bem, o primeiro compromisso, como eu já disse, é participar das competições. Vou lembrar a premissa. Qual que é a característica de todos vocês? Todos vocês. Vocês têm atletas com performance suficiente para participar de campeonatos brasileiros, interclubes, competições nacionais. Então, vocês participam de competições. Ontem o Lar disse, esporte sem competição é educação física repetitiva. Então, tem que competir. Então, participar das competições, retirar as passagens, ter responsabilidade com as passagens aéreas, é um dos compromissos dos clubes aspirantes, senão não tem sentido, né, participar do CBC. Apresentar, atualizar documentos e informações relativos à integração de clubes na plataforma, é tudo digital, como a gente vai ver. Então, vocês têm que manter esses dados atualizados, documentos atualizados. Lembrem, um dos objetivos é a gente conhecer vocês. Se vocês não alimentarem a plataforma, a gente não vai ter o acesso contemporâneo da informação, da evolução de vocês, o que vocês estão fazendo, o esporte que vocês estão praticando, os desempenhos, enfim, a sua equipe técnica multidisciplinar, o retrato de vocês na nossa plataforma. É importante para a gente ter indicadores, para a gente estudar e fazer o nosso planejamento, desdobrar as nossas ações estratégicas. Celebrar o termo de compromisso, né, específico, todos vocês já assinaram esse termo de compromisso, carência de 90 dias para solicitar as passagens aéreas, utilizar o selo de formação dos atletas nos uniformes de suas equipes,
vão comprar um uniforme, independente se é beneficiário ou de qualquer outro eixo, é clube aspirante do CBC, já põe o selo. Vou comprar um uniforme, cadê? Quem são os apoiadores? CBC lá. Comprou o uniforme, põe o selo. Já facilitem a vida. Tá? Em relação à dinâmica, planejamento, já coloque o uniforme para o próprio atleta se sentir, né, dentro do programa, fazer parte de uma política esportiva de rendimento, ter essa, né, a estrutura do CBC por trás, né, oferecendo condições para a formação. Prestação de contas de participação no CBI, com a foto no backdrop, saber, isso é controle, eu tenho que prestar contas disso, assim como vocês têm que prestar contas daquilo que foi realizado, né? Participar das nossas capacitações, como eu já pontuei. Porque eu fui falando e não... Aí. Bem, outro planejamento estratégico do CBC foi a resolução da diretoria número 9, que diz o seguinte: para a gente apoiar um campeonato brasileiro interclubes hoje, todos os clubes participantes daquela competição têm que ser integrados ao CBC, integrando o sistema confederativo, o sistema federativo nacional, com um sistema clubístico. Como eu disse, a gente não faz nada sozinho, a gente quer integração de política esportiva. A gente quer que o país ande de forma coletiva, de forma, né, conjunta, qualificada. Então, o que adianta eu ter um esporte apoiado pelo CBC que só 2 clubes, 3 clubes estão naquela competição dentro do programa? Sim, hoje há, e isso as confederações foram muito parceiras, a gente conseguiu que eles entendessem os motivos pelos quais a gente estabeleceu isso, é uma regra de parceria, caso contrário, caso o esporte não queira, o CBI só acontece normalmente, né? Ela tem total autonomia de organização e funcionamento para desenvolver as suas atividades. Mas hoje o CBC estabeleceu apoio campeonatos brasileiros interclubes, onde todos os clubes daquele esporte estejam integrados. Então, se tem um clube seu, vizinho, que participa de um campeonato brasileiro interclubes, que é recalcitrante, é isso, fala, olha, se você não participar, você prejudica todo o sistema. Tem ônus para o clube? Zero, não tem contribuição associativa, retirar as passagens aéreas é facultativo, é só solicitar que nós vamos entregar os bilhetes, mas um clube pode prejudicar os demais, e é isso que a gente não quer. As confederações estão bem com foco nisso, para que realmente a engenharia e o sistema funcione de uma maneira qualificada, eficiente, com parceria. Aqui, agora eu vou falar um pouquinho de como ascender de categoria. Então, isso é importante para vocês, olhos atentos. E como eu já também disse, é uma escada, é uma evolução, é um degrau de cada vez, um passo de cada vez, né? Tenham paciência, tenham organização, tenha planejamento de curto, médio e longo prazo, especialmente dentro do CBC. O vídeo que eu abri aqui hoje da Assembleia Paraense demonstra isso. É um planejamento, um passo responsável de cada vez para que as coisas aconteçam, né? O próprio regulamento diz, conheçam o programa, se familiarizem com ele, conheçam as nossas regras, leiam os nossos boletins, participem das nossas oficinas, para que vocês entendam e saibam onde captar, como fazer. Então, como eu já disse, né, a categoria hoje inicial do nosso programa, para integração ao programa, na forma de aspirantes, participação nos cursos, oficinas, fóruns, com direito à passagem aérea. Quais são os requisitos? Creio que também todos aqui já conhecem, mas vale a pena rememorar. É o estatuto registrado, é a ata de eleição da diretoria de vocês, tem que estar dentro do sistema, tem que estar afiliado a uma entidade de administração desportiva, uma federação ou diretamente à confederação do esporte que vocês desenvolvem. Nós só apoiamos campeonatos brasileiros interclubes formais, aqueles que estão no sistema, aqueles que estão no cardápio das confederações. Essa é uma competição oficial dentro do sistema esportivo. Essa vale ranking, essa vale classificação. Então, são aquelas competições nacionais oficiais das confederações. Aqui, entre aspas, né, detém o monopólio da administração dessa modalidade no país. Ela que é
filiada a uma entidade internacional, uma federação internacional e que respeita as regras transnacionais do esporte. Eu não posso, vou dar um exemplo um pouco esdrúxulo, promover um campeonato brasileiro interclubes de basquete, aonde a cesta de 3 pontos vai valer 4. É tudo dentro do sistema formal. Então, quem zela por essas regras, para que seja observadas as regras que estão sendo praticadas lá na França, no Japão, também sejam igualmente praticadas aqui? A confederação. A confederação que detém essa expertise de que a prática esportiva no país seja aquela mesmo praticada em todo o mundo. Tem um sistema transnacional por trás disso. Então é importante vocês saberem que todos os nossos campeonatos são oficiais, segundo as regras internacionais. E a segunda categoria, já é uma categoria que o clube começa a participar, né, economicamente do sistema, começa a ter benefícios adicionais, que é a vinculação, né? A vinculação é uma categoria que foi a primeira expressão, em 2017, do CBC, para universalizar. Por quê? Acho que vocês viram ontem o caderno de encargos para acessar os recursos lotéricos, né? A palestra do Ministério ontem, vocês viram aí, 1 hora, né, de caderno de encargos, muda estatuto, muda site, muda, né, enfim, níveis de governanças bastante rígidos. Então, o CBC, olha, esse recurso não vai chegar assim da forma que a gente espera, porque as entidades têm que se organizar. Perder uma CND municipal por conta de IPTU. Quantos clubes não tem problema com IPTU? O presidente Jair, lá no Paraná, capitaneou lá uma lei, né, de isenção de IPTU, de contrapartidas de IPTU, justamente porque os clubes têm áreas territoriais enormes, o imposto incide de uma forma bem agressiva. Então, às vezes, o clube perdeu temporariamente, sazonalmente, sua certidão, e aí, não vou passar o recurso não vai chegar, o atleta vai parar a sua formação por conta de uma questão burocrática. Fica a reflexão. Então, o CBC, em 2017, falou, vou criar a categoria de vinculado para eu não transferir o recurso diretamente para a conta do clube, porque isso a lei veda. O clube que está inadimplente, o clube que não tem a certificação, não pode receber o recurso na sua própria conta bancária, o repasse, a descentralização. Eu vou assumir a responsabilidade. Isso foi aqui, ó, presidente Jair Alfredo Pereira, em 2017, aqui presente, criou a categoria de vinculado, juntamente com a sua diretoria, universalizando o acesso aos recursos do CBC. Porque as competições, os campeonatos brasileiros interclubes é execução direta. Nós assumimos a responsabilidade, as duras penas, porque as nossas despesas administrativas são limitadas. Nós assumimos as responsabilidades de adquirir as passagens aéreas, para que as passagens aéreas cheguem diretamente para vocês. Vocês não compram, quem compra é o CBC. E isso é muito difícil, principalmente para você implementar. A execução disso é difícil. Quantos esportes olímpicos, quantos atletas, quantos clubes de todo o país, quantas compras, quantos quantitativos, quantos locais de ida e volta. Imagina a logística interna para fazer isso funcionar, a engenharia para fazer isso funcionar. É muito complexo, mas o CBC resolveu assumir a responsabilidade por isso, resolveu apoiar os campeonatos brasileiros interclubes, apoiando também os árbitros e membros de coordenação técnica das confederações com passagens aéreas, justamente para que aquele campeonato seja qualificado. Se tem recurso do CBC, a gente espera que esse campeonato brasileiro interclubes seja efetivamente qualificado, que vocês merecem. É o que o CBC faz. O fórum, esse fórum foi fruto de muito esforço, com muito carinho, para receber vocês. Tudo que o CBC faz, não sei se sempre a gente vai alcançar, mas é com qualidade, com eficiência que vocês merecem. Então, o vinculado, ele fez parte dessa política pública de ampliação. E ampliamos mesmo, porque a dificuldade é enorme dos clubes, né, terem os documentos necessários para recebimento dos recursos. Então, o número de esportes para clube vinculado já aumenta, né, passagens aéreas para campeonatos brasileiros interclubes em 5 esportes,
3 masculinos mais 2 femininos, ou 2 masculinos e 3 femininos. Então, o clube vinculado ele já tem direito a participar desses esportes nos limites do plano de trabalho. Vou repetir, querem conhecer o esporte de vocês? Querem conhecer os materiais esportivos oficiais dos esportes que vocês desenvolvem? Estão lá no nosso site. Inclusive, estudantes de educação física, enfim, pessoas ligadas ao esporte, tem lá a nossa biblioteca, é quase uma biblioteca, atualizada todos os anos de quais são as listas oficiais dos materiais esportivos praticados naquele esporte, está lá no nosso site. Então, o vinculado, ele tem também, dentro dos planos de trabalho, as informações dos esportes, tá? Então, falei do nosso site para que vocês conheçam os planos de trabalho, conheçam os esportes, façam essa imersão no nosso site para que vocês realmente tenham acesso à informação precisa. Qual que é o terceiro passo? Qual que é? Os requisitos, né, do vinculado, que são praticamente os mesmos do aspirante, com a carência de 6 meses para gerar estabilidade dentro do sistema. Estatuto, ata da eleição, filiação a uma federação, uma confederação, o cadastro no CAD Clubes, instalações esportivas, né, demonstrar onde vocês fazem a prática esportiva, a participação financeira associativa junto ao CBC e carência de 6 meses. Então, esses são os requisitos para vinculação, de forma bem objetiva. Registro que temos um plantão de dúvidas aqui ao lado, capitaneado pelo Elisiário. Acredito que grande maioria de vocês já o conheçam, mas pessoa que está com a gente há muito tempo, que sabe tudo sobre isso, está aqui, ó, exatamente aqui ao lado. Tenham dúvidas, tirem suas dúvidas hoje, tirem suas dúvidas até o fim do fórum, tá bom? E o filiado primário, né? O filiado primário, ele já é um outro nível, né, de categoria, né, vai ascendendo, lembra da escada? Um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Vou me vincular, vou preparar a minha instituição para vincular. Vou buscar me organizar, planejar, entender qual que é a sustentabilidade desse esporte, entender se vale a pena ou não, fazer um planejamento, desdobrar em ações para que isso aconteça e depois dar o segundo passo, que é o filiado primário, o terceiro passo, que também participa dos cursos e oficinas, também tem direito a 5 passagens, só que ele também começa a receber recursos para aquisição de materiais esportivos. Lembra da lista que eu falei, das confederações? Ele acessa essa lista, marca lá, eu quero bola, eu quero rede, eu quero raquete, eu quero raia, eu quero borda. Ele marca ali o que ele quer, faz um projeto esportivo, esse projeto esportivo é avaliado aqui pelo colegiado de direção, aqui pelo Betinho, pelos especialistas, e depois a gente descentraliza esse recurso aos clubes. O clube abre uma conta bancária específica vinculada ao projeto, que tem que ter conciliação bancária, né? Fez um pregão eletrônico, tem que pagar o fornecedor, tem que ter uma plena cadeia de prestação de contas, né? Projeto, edital, pregão e nota fiscal. Tudo encadeado e conta bancária, tudo batendo direitinho, chama conciliação bancária. Então, o filiado primário, ele participa desse eixo com um valor mínimo anual de R$100 mil. O CBC disponibiliza R$100 mil para cada filiado primário para acessar materiais esportivos. E também participa de todos os eventos de capacitação do CBC, assim como o vinculado. Tá? Então, o filiado primário já recebe benefícios descentralizados. Mas, por outro lado, quais são os requisitos? São os mesmos requisitos dos aspirantes, do vinculado, com acréscimo de que tem que ter a certidão de registro cadastral do 18, do 18A, hoje o artigo 36 da Lei Geral do Esporte. Então, eu não preciso me alongar muito nisso, né? Vocês participaram de uma palestra ontem, viram como obter essa certificação. Essa certificação, para além de aumentar o nível de governança, de transparência, de planejamento da entidade, ela abre outras portas. Não é só o CBC. Você começa a poder pegar na manifestação de rendimento, lei de incentivo federal. Você começa a se mostrar mais atrativos, o João vai falar talvez sobre isso,
para patrocinadores. Olha, eu quero colar minha imagem nessa instituição. Essa instituição tem governança, tem transparência. Então, apesar das dificuldades do 18 e do 18A, eu reconheço que as entidades menores podem ter dificuldades de obtenção, né? Por isso que eu falo, é planejamento, é paciência, é como eu vou fazer isso, como eu vou chegar lá. Tem um checklist disponibilizado no site do Ministério, acho que a Paula não chegou a citar isso ontem, tem um checklist, mas é uma questão de organização. Tá? Então, o filiado primário, todos os requisitos, né, carência de 12 meses dentro do programa para participar, já recebeu R$100 mil, e a certidão do Ministério. A certidão do Ministério é o principal requisito. E aí, nós chegamos na plenitude, no último degrau, como eu falei aqui hoje, né, temos aí vários e vários clubes plenos aqui hoje, que podem auxiliar, e peço que se torne isso realmente uma corrente do bem, dos plenos, dos primários, auxiliando os vinculados, os aspirantes, enfim, na obtenção, deixarmos os revanchismos para a quadra e nos unirmos na busca de melhores resultados para o país, a gente se ajudar a desenvolver o esporte, né? É tão bom quando o esporte é desenvolvido com excelência, com eficiência, que mesmo que não venha resultados, venha, né, a construção de uma sociedade de diferença. Então, chegou-se à plenitude de filiação. O que ele pode ter acesso? Ele pode ter acesso também a 5 esportes. Veja que não muda de filiado, de vinculado para afiliado pleno. São 5 esportes. Então, o eixo de CBI, ele é uniforme. Quer ter mais esportes? Tenha resultado. Tenha resultado que você tem mais esportes além dos 5. Tem regras sobre isso, está no nosso site, resolução da diretoria, que diz quantos esportes que você pode ter, que é a base, são 5. Você pode ter mais? Pode. Tenha resultado esportivo. Aí, recurso para aquisição de materiais, também, aquele das listas das confederações que estão no nosso site, e equipamentos esportivos. Equipamentos esportivos, qual que é a diferença, doutor João Paulo? Equipamentos, eu posso imobilizar ele. É uma piscina, vou lá, compro uma piscina, eu posso colocar isso, um piso, enfim, são estruturas maiores, em que eu posso imobilizar ele dentro da estrutura do clube. Tá? E a contratação de equipe técnica multidisciplinar, técnico, auxiliar técnico, fisioterapeuta, preparador físico. O CBC garante para cada ciclo 3 profissionais mínimos, que dá por volta aí, acho que de R$504 mil por ciclo, que o CBC descentraliza, né? Já estamos planejando novidades financeiras para o próximo ciclo, mas hoje gira em torno de R$504 mil, 3 profissionais que a gente envia, né? Destina esses recursos diretamente para a conta bancária dos filiados. E a participação também em todos os eventos. Quais são os requisitos? São os mesmos requisitos: estatuto, ata, filiação, né, participação, certidão do Ministério. Aí já tem que ter o registro CNAE, né, no seu CNPJ, que você é, de fato, tem um CNAE de clube, salvo engano, 95213, não me lembro de cabeça, sede própria das instalações esportivas. Você tem que ter escritura no nome. Eu não vou imobilizar um patrimônio comprado com recursos lotéricos, fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União, em uma entidade que não tem a sua própria sede. Então, isso exige a sua própria sede para que eu possa realmente instalar lá materiais, equipamentos de maior envergadura, com carência de 24 meses. Tá? Esses são os requisitos do filiado pleno. Então, e tudo isso é feito de forma digital. Né? O clube que conversou comigo hoje de Manaus, ele não precisa vir a Campinas, a Brasília, onde eu fico, para se ativar no CBC, é tudo feito de forma digital. E a gente investiu muito em sistema, investe muito em tecnologia da informação, porque investir na tecnologia da informação é atingir o nosso objetivo estratégico de universalizar. Você não precisa sair do seu clube, você não precisa sair da sua casa para promover as ações necessárias de formalização, de apresentação de projeto, de prestação de contas, entregar papel, nada, é tudo digital, é tudo na plataforma, tá? Tudo na plataforma. Isso garante transparência para os órgãos de controle, né? Os órgãos de controle acessam o nosso site, olham se o nosso site tem os elementos ali necessários, básicos, mínimos, exigidos pela legislação, buscam informações.
A Milena ontem apresentou ali a nossa aba de transparência, onde você tem um retrato de cada clube, né? Eu quero saber quantos profissionais tem tal clube, o que aquele clube está comprando, enfim, a gente tem lá uma aba que diz, né, realmente o que está acontecendo por clube em cada eixo. Tá? Temos os nossos editais, temos o calendário de CBI, que eu recomendo fortemente vocês acompanharem, o calendário de CBI. Se vocês não acompanharem o calendário de CBI, vocês nunca vão pegar as passagens, nunca vão postular as passagens aéreas. Tá? Os planos de trabalho, para saber quais foram, dentro do cardápio ali das confederações, né, daquele cardápio de competições, quais que vão ser apoiadas pelo CBC e vocês vão ter direitos, né? O manuais da marca, vou comprar uniforme, o que eu faço agora, porque eu quero que o meu atleta ostente o selo de formação de atletas do CBC em seus uniformes. Eu faço parte da rede nacional de clubes formadores. O que vocês vão fazer? Acessar o nosso site. Lá tem o manual da nossa marca, da marca por esporte. Temos uma área de comunicação, vocês viram aqui o Diego ontem, uma pessoa bem ativa, bem ligada adicionalmente ao CBC. Então, temos uma área disponível para que vocês utilizem mesmo. Quero posicionar um uniforme aqui, vou botar ele para dentro da bermuda? Não adianta, é melhor não colocar. O selo tem que estar ostentado no peito. Tem que mostrar, eu tenho orgulho de ser CBC. É isso, é aqui no peito. Exemplo aí do nosso amigo do Santa Mônica ontem, né, ostentando no peito, como de vários de vocês, eu acho que é uma grande maioria aqui, ostentando no peito o selo do CBC. Estou vendo aqui a senhorita aqui com o selo, ali também, parabéns. Isso é muito importante para a gente nos significarmos perante a sociedade brasileira, perante a comunidade esportiva. Então, visite-nos, né, E aí vem novidade por aí, a Milena adiantou ontem, né, nós preparamos um grande processo de execução de recursos, já visando Los Angeles. O CBC vai publicar atos convocatórios no ano que vem, visando a descentralização de recursos para o ciclo. Nós descentralizamos os recursos com desembolso único, mas acompanhando desde o primeiro dia de descentralização de recursos, o CBC acompanha, pede o extrato da conta mensalmente, acompanha a execução, tem um técnico designado para cada clube para acompanhar o financeiro, para acompanhar a parte técnica, acompanhar, inclusive, agora as certidões que vão ter que ser apresentadas periodicamente ao CBC, né, de regularidade para quem está dentro do eixo descentralização. Mas estamos planejando uma grande formalização para 2024, em 2024, para começar em 2025, nos eixos, né, de recursos humanos, nos eixos de materiais e equipamentos esportivos, e também o calendário de CBI para o próximo ciclo, já começa em 1º de janeiro de 2024, de 1º de janeiro de 2024. Mas, doutor João Paulo, por que o CBI começa em 24 e a descentralização em 25? Simples, muito simples. Porque eu preciso ter os resultados esportivos de vocês para saber o financeiro que vocês vão ter. Lembra da meritocracia? Eu preciso fechar os resultados, o nosso quadro geral de medalhas, quem ficou em 1º, 2º e 3º, vai ter mais recursos, é por mérito. Isso exige o quê? Estratégia, e a gente vai falar de estratégia já. Eu quero foco. Eu vou focar em 50 esportes? Não. Para que eu vou focar em 50 esportes, 10, 15? Para eu gerar meritocracia, eu preciso de um esporte, 2 esportes. Preciso de foco, preciso de resultado. Eu não posso pulverizar isso. Está ali o Rafael do Morgenal, judô na veia. Tem outros esportes? Tem. Entendem? Então, é foco. Então, já para que vocês se preparem, tenham noção do que vai acontecer, a gente vai fazer uma ampla divulgação sobre esses atos convocatórios. Vão ter a estrutura mínima de benefícios, né, de R$100 mil para materiais, 3 profissionais no eixo de RH, para que vocês aliviem a folha e possam dar estabilidade, continuidade. Até porque, para cada sazonalidade que acontece no clube, o que vai fazer? Não, corta o professor, corta aquele auxiliar, porque eu não estou conseguindo pagar. Não, aquele técnico, aquele auxiliar técnico, é do projeto do CBC, o dinheiro está na conta. O dinheiro está na conta. Mas em todos os eixos, os clubes também dão as suas contas partidas.
No RH, por exemplo, os clubes pagam os encargos sociais, fundo de garantia, etc. O que o CBC faz é um apoio financeiro. Sai, por exemplo, para um técnico esportivo, R$4.000 da conta vinculada ao CBC, diretamente para a conta do profissional. Os encargos é por conta de vocês. Vou instalar uma piscina num grande clube aqui, a obra é por conta de vocês, eu não tenho engenheiro, vocês fazem a obra, eu compro a piscina. Vão participar de um campeonato brasileiro de interclubes? Eu compro a passagem, o maior insumo, 80% do valor, mas a alimentação, hospedagem é por conta de vocês, do pai, da estrutura de cada um de vocês. Isso é para quê? Para que a gente possa realmente ter todo o sistema, valorizando o programa, valorizando aquela ação, para que a gente possa realmente ter controle. E falando em planejamento, em foco, queria apresentar para vocês um vídeo agora. É um vídeo de um atleta, adianto para vocês, de um atleta do atletismo. Ontem eu recebi algumas perguntas. Oi, cadê o atletismo? O atletismo realmente ele faz parte do nosso programa com bastante pujança. E esse clube é um clube do Distrito Federal, é um clube que focou, teve estratégia. Teve estratégia. Ele desenvolve com excelência, como eu citei o Morganão agora, ele desenvolve com excelência uma prova olímpica, uma prova dentro do atletismo. Eu não tenho grande domínio de todas as modalidades esportivas, mas ele focou, ele desenvolve seus trabalhos no estádio, no estacionamento do estádio, na pista do estádio, coisa muito simples, mas com foco, com estratégia, com excelência. Ele se planejou. Vou mostrar o vídeo e depois eu faço os meus comentários. Semana passada. A temporada é a fase de grupos, né? E se você não crescer no mata-mata, não adianta nada. E aqui era o mata-mata. Deu confiança os resultados, para a gente chegar aqui com a melhor cabeça possível. Brigamos bastante aí na prova, o tempo todo brigando por medalha, né, lutando, você vê, primeiro contra o turco, depois contra o japonês, aí, cara, faltando 3 quilômetros, eu tô com 2 faltas no quadro, e aí eu falei, cara, tenho que ser inteligente, e fiz ali a penúltima volta junto com o sueco, pra eu distanciar do quarto, e não dava pra brigar com ele, se ele ficasse atrás, bom, mas como ele lutou, eu fiquei achei mais seguro brigar, pegar a medalha, chegar bonito, tecnicamente não tomar essa última falta, porque senão era 2 minutos, né? Então eu fico muito feliz, porque assim, eu fiz uma hora 18:29, né, em La Coruña esse ano, mas o personal best tem que ser aqui, você tem que estar no seu melhor aqui, e foi que a gente se preparou nesse tempo, pra gente chegar ainda melhor, e graças a Deus foi o suficiente pra gente levar essa medalha pra casa. Eu brinco que no Brasil, com toda a popularidade da marcha atlética, ganhar uma medalha, medalha não tem cor no Brasil, né? A gente sabe o tanto que é difícil ganhar uma medalha dessa, então, para mim, ter mais um bronze é muito gratificante. Eu não posso ver esse vídeo. Esse vídeo é do Centro de Atletismo de Sobradinho. Eu cresci em Sobradinho, acompanho o trabalho do Caio. O Caio é um grande parceiro, esteve na audiência pública há poucos dias com a gente, faz parte do nosso programa. Seus técnicos, seus pais são altamente dedicados e são focados. É a segunda medalha de bronze do Caio em campeonato mundial. Essa medalha foi em Budapeste, salvo engano, na semana passada. Isso significa muito para o CBC. É um pequeno clube, não tem sede própria, se organiza dentro do estacionamento do estádio, na quadra. Os marchadores, focam em marchadores, passam na frente do meu condomínio, suados, absolutamente suados, eu não conheço a técnica, mas focaram. E Caio hoje significa muito, porque significa os clubes menores, os clubes pequenos, aqueles clubes que realmente podem chegar. O caso de Sobradinho, ele tem meritocracia, pode avançar muito no nosso programa, muito, mas um passo de cada vez. Vamos construir uma política esportiva diferente, vamos construir juntos,
Isso é um exemplo de que todos podem chegar. Focou, são marchadores, focou nisso. Eles desenvolvem outras provas, mas o foco, a estratégia, a perseverança, o treinamento, lembre de Bernardinho, treinamento. Treinam. Eu encontrei Caio, em uma outra situação, até por acaso, ele chegou para mim amanhã, 9 horas da manhã que eu encontrei com ele, fui cumprimentar. Não, já corri 18 quilômetros hoje, estou bem. Já treinei 18 quilômetros às 9 horas da manhã. Então, todos os dias é foco. Ele ficou a 30 segundos de uma medalha olímpica na Rio 2016. Focou, foco, treinamento. Então, é um centro de excelência para demonstrar para vocês que todos podem chegar. Eu agradeço todo mundo, a atenção de vocês, a participação de vocês no fórum. Muito obrigado. Obrigado, doutor João.